Bem-vindos a esta terceira parte do vídeo sobre resistores. Hoje a gente vai falar sobre como os resistores eles interagem com os nossos circuitos digitais. A gente já falou nas outras partes, né, sobre como a gente poderia determinar uma determinada potência passando pelos resistores, a partir do quanto a gente consegue controlar de corrente e também de tensão. A gente falou sobre os divisores de tensão, onde a gente pode determinar o quanto a gente quer em cada um dos resistores de tensão para poder gerar sinais para outros dispositivos. A gente tem usado bastante o exemplo do Arduino se comunicando com um ESP8266, que é um dispositivo wireless. Claro que na maioria dos casos a gente pode usar diretamente só o ESP8266 sem a necessidade de um Arduino, mas a gente vem abordando essa temática. E hoje a gente vai falar sobre algo intermediário, que são os resistores quando a gente usa eles na configuração de pull-up e pull-down. E para isso é importante a gente entender algumas coisas simples, né, de um circuito. Então vamos aqui olhar aqueles circuitos que a gente já vinha simulando. Então, observando aqueles circuitos que a gente já vinha simulando, a gente sempre tem um terra, a gente coloca lá uma fonte de tensão, regula ela num determinado ajuste. E aí aqui a gente vai ajustar ela de novo para 5 volts. E tudo que eu ligo nessa fonte tem duas possibilidades de status. Ou ela vai estar ligada no positivo e a diferença de potencial do positivo com o terra que está aqui do outro lado, que é o menos, é de 5 volts. Ou eu vou ligar o sinal no meu terra, no meu GND, e que daí a diferença de potencial é zero. Então a gente sempre tem que lembrar que existe uma referência que a gente utiliza para basear que esta referência seja o nosso zero do circuito. Por quê? Porque eu posso ter diferenças de potenciais que não partem do zero, né? Então, este é um ponto importante para a gente colocar aqui. Vamos imaginar o seguinte: eu crio aqui uma fonte de tensão de 12 volts. Então, vou colocar aqui, estou ajustando ela para 12 volts. Ligo as duas referências de zero entre elas. Só que agora a gente vai fazer um teste. A gente vai colocar aqui um resistor. Quando eu coloco um resistor daqui a aqui e daqui a aqui, a nossa diferença de potencial tem um determinado tamanho que o nosso voltímetro aqui vai aferir para a gente. E essa diferença vai ser exatamente de 5 volts. Quando eu coloco um outro resistor, coloquei aqui um indutor, deixa eu tirar ele. Coloco um outro resistor. E esse resistor vai ligado daqui a aqui e daqui a aqui. Então, a nossa diferença de potencial é de 12 volts. Por que ela é de 12 volts? Porque esse resistor está ligado na ponta positiva no 12 e a parte negativa dele vem para cá. E o nosso voltímetro vai aferir isso. Vamos ver o que o nosso voltímetro aqui vai aferir. Agora a gente vai fazer uma coisa diferente. Eu vou colocar um resistor no meio disso daqui. Ele vai ligar a perninha dele positiva naquele lá e a perninha que seria no negativo eu vou ligar no mais dos 5 volts. Eu pergunto, quanto vai aferir este resistor aqui no nosso circuito? Qual será a medida que ele vai apontar? Vamos colocar um voltímetro aqui do lado. Ó, do lado desse cara, ligando nos mesmos lugares, certo? Então tá tudo ligado na mesma posição, o que nos permite aferir porque ele está em paralelo exato com aquele. Então eu tenho um resistor ligado em 5 volts com aferimento aqui, eu tenho um ligado em 12 volts que está aqui e aqui está em paralelo ali, e daí sai de novo para o nosso negativo. Olha que coisa errada que aconteceu aqui, hein? Eu dei um clique e esse um clique fez um estrago no desenho do circuito inteiro. Esse cara vem até aqui. Então, eu tenho ele aqui que vem até aqui. E eu tenho o nosso ground que está passando por volta de tudo isso aqui. Então, aqui eu vou ter 12 volts. E esse daqui,
que está uma perninha ligada no 12 e a perninha debaixo dele ligada no 5, que, se a gente olhar, é o mesmo circuito, ó, de 5 que está passando por tudo aqui. Então, um lado dele está no 12 e o outro lado dele está no 5. Quanto vai medir aqui? Vamos rodar esse circuito? Muito bem. Aqui agora a gente tem os resultados já facilmente entendíveis. É o que eu venho falando desde dos primeiros exemplos. A tensão, ela é a diferença de potencial entre os pontos. Então vamos olhar lá, ó. Fonte de 5 volts alimenta o resistor aqui. Quanto tem em cima desse resistor? 5 volts. Perfeito, exatamente como esperado. Fonte de 12 volts alimenta esse circuito aqui, vem para cá. Quanto tem em cima desse resistor? Lembrando que ele está no menos e no mais desse cara. 12 volts, exatamente como esperado. E esse nosso resistor aqui que passou por esse circuito ligado em 12 com saída em 5, olha o quanto tem nele. Literalmente a diferença de potencial. Então, a gente tem aqui, de modo muito simples, né? 12 menos 5, 7 volts, que é a diferença de potencial que está passando entre essas duas pernas aqui desse resistor. Então, existe sim uma tensão, apesar desse lado parecer que empurra 5 e esse lado parecer que empurra 12, na verdade, os 12 passam para cá, o 5 que está aqui reduz daqueles 12 e vira uma tensão de 7 volts em cima deste cara. Mas lembrando que é só em cima dele, por quê? Porque este lado de cá do circuito, que está no 5, não conhece os 12 que está lá, por isso não conhece o 7. Esse lado inteiro aqui está em 5, certo? Então, é importante a gente entender isso aí para não ter erro depois na análise do circuito, ok? Então, criamos 3 tensões diferentes com apenas 2 fontes aqui, utilizando a diferença de potencial entre elas. E isso só é possível porque o ponto negativo das 2 fontes se comunicam. Assim como a gente pode colocar um circuito diferente, que seria uma fonte somando com outra, né? Então, imagina que eu tenho aqui uma fonte e quero somar uma com outra. Eu simplesmente coloco isso daqui. Agora eu tenho a soma da tensão das 2 fontes passando aqui, né? De maneira muito simples. Olha lá, ó. A gente vai dar o play. Eu vou ligar o Terra aqui, porque senão não funciona. E aí a gente vai dar o play. O que aconteceu aqui? 1 mais 1, 2 volts, passou para lá. Por quê? Porque agora eu somei, coloquei as fontes em série. Então, fontes em paralelo, diferença de potencial. Fontes em série, soma das 2 fontes. Por que isso é importante? Porque aqui a gente está aprendendo um estado importante. Isso daqui acontece, esse fenômeno acontece, porque este lado aqui está conectado. Se eu desconecto um lado e mando executar, qual é a tensão que existe aqui? Aqui marca 0, mas não existe tensão nenhuma. Então, a gente tem que lembrar que um pino ele pode variar entre positivo, negativo ou livre. E esse livre recebe o nome de tree state. Ou seja, esse pino está num estado chamado de tree state, que é um terceiro estado não determinado e que ele flutua. Por que ele flutua? Porque cargas atmosféricas podem pôr ele mais para cima, mais para baixo, algum fator externo pode influenciar ele e você não tem precisão na leitura. Porque se coisas externas influenciam tanto, significa que você não consegue determinar com exatidão o estado desse pino. E o que isso muda para a gente? É muito simples. A gente vai simular agora o que é um resistor de pull-up e depois um resistor de pull-down. Ok? Então vamos lá. A gente vai criar agora um circuito muito simples. Então a gente vai jogar aqui uma pequena protoboard e um Arduino Uno R3.
o nosso famoso Arduino. Opa, deixa eu movimentar isso daqui só para sair de cima um do outro. E se eu pegar um pino desse Arduino, qualquer que seja o pino, tá? Então vou pegar aqui o pino 5 nesse caso. E conectar aqui. E falar assim, eu quero saber qual é o estado desse pino. Vamos criar um código? Então vamos criar um código. A gente vai vir aqui, modo de bloco não texto, porque esse modo de bloco é terrível. E a gente vai falar que o pino é o digital 5, para a gente facilitar no programa. E aí eu não vou entrar muito na programação, mas o define é uma forma da gente definir valores que o compilador vai substituir. Ele vai digitar o que eu digitar num define diretamente naquele trecho de código. Então é importante saber que ele não é uma variável, ele na verdade é uma macro. É como se eu digitasse um valor no lugar do outro. Então eu vou colocar aqui pino leitura. Ops, tô errando bem meu teclado aqui. Leitura. E a gente vai falar que o pino de leitura vai ser o digital 5. Para isso, a gente vai trocar aqui por pin leitura e automaticamente a gente vai colocar ele como input, porque eu vou transformar ele num pino de entrada. Mas para eu poder ler esse dado, eu quero plotar isso na serial, então por isso eu vou dar um serial begin com 115 e 200 e vou mandar a leitura do estado desse pino para nossa serial. Então serial print ln, para imprimir uma vez por linha, o pin leitura. E para não ficar um monte de dado indo de uma vez, a cada 100 milissegundos dá 10 leituras por segundo. Já é bastante para a gente falar aqui em termos de leitura, tá? E aí aqui a gente tem como depurar e a gente tem como carregar o monitor serial que está aqui embaixo. A gente vai bater para iniciar a simulação. O pin leitura não está declarado. Pin leitura, a gente colocou ali o define pino, droga, eu coloquei com o e o outro sem. Pronto, corrigido, monitor serial, e aqui tá fazendo, mandei exibir o valor dele, não o digital write dele. Deixa eu pegar aqui, ó, digital read. Então a gente vai pegar o digital read desse pino e mandar imprimir. Que é o resultado da leitura, se ele está alto ou baixo. A gente está observando aqui que ele está marcando como 0, sempre como baixo, ok? Mas isso num circuito desse, sem eu falar que esse daqui está taxado a ground ou não, sem eu determinar qual é o terra comum do pino, esse pino está flutuando. Isso daqui no simulador está até que bonitinho, mas na vida real, quando a gente for executar esse circuito, pode dar N problemas. E aí, a gente tem duas maneiras de resolver isso. Uma é eu ativar diretamente dentro do Arduino os pull-ups e pull-downs dele, que ele já tem por padrão com resistor de 10K, ou a gente fazer um à mão, que é o que a gente vai fazer agora. Ó. Parei a simulação, vou sair da parte de código e agora a gente vai criar uma definição de estado para esse pino. Então, o que eu vou fazer? Eu quero ler desse pino, a gente vai fazer agora o pull up. Este pino sempre vai estar em 1 até que a pessoa aperte o botão e troque o estado. Então, olha que interessante. Eu vou pôr aqui o botãozinho. Vou pegar o sinal de 5 volts, que vamos colocar todos os sinais já direto aqui na protoboard para a gente ficar com eles mais fáceis para trabalhar. Ó. Então, vou ligar aqui o GND, vou ligar aqui os 5 volts, né? Aqui na nossa protoboard e vou fazer um jumper aqui, ó, de um para o outro. Assim a gente já não precisa mais se preocupar aonde está o sinal, certo? Muito bem. Próximo passo é a gente fazer o resistor de pull-up. Up significa que ele está no sinal alto por default. Então,
quando ninguém apertar nada, é como se eu tivesse um resistor. E aí a gente vai definir esse resistor como de 10K. Por que de 10K? A gente vai olhar depois isso lá nos cálculos, tá? Aí a gente vai entrar nos cálculos. Liguei um resistor de 10K aqui e agora eu vou anexar este pino do outro lado do resistor de 10K, um está no positivo, ao nosso pino. Então tudo que está nessa linha aqui é como se estivesse conectado. Eu acabei de mandar um sinal alto para cá. E aí eu vou conectar esta perna ao nível baixo. Quando eu apertar o botão, o que vai acontecer então? Eu vou mandar o sinal do GND para lá. Quando eu não aperto o botão, sai o sinal daqui para lá. Vamos ver se é isso que vai acontecer e depois a gente vai entrar um pouco na explicação teórica do porquê que esse circuito é assim. Então, a gente vai iniciar o nosso simulador. A gente vai abrir o nosso bloco de código e a gente está vendo aqui, ó, 1 escrito lá. Ou seja, a gente está recebendo o sinal alto aqui. E quando eu aperto o botão, ó, 0, 1, 0, 1. Então, toda vez que eu aperto o botão, vai para 0, ele está mandando o GND. Toda vez que eu solto, ele volta para 1. Ah, mas por que eu preciso ter esse resistor aqui e eu não posso fazer um jumper direto? Porque vai queimar todo o seu circuito. Mas a gente vai simular para vocês entenderem. Ó, troquei isso daqui por um sinal direto aqui da protoboard. Ao executar, no início, não tem problema nenhum. Continuo recebendo aqui 1 no sinal. O problema é que a hora que eu apertar o botão, eu fechei um curto. E esse curto que eu estou fechando entre o positivo e o negativo. É como se eu estivesse emendando os dois fios. Olha só, se eu tenho um lado do fio aqui no positivo, sem controle nenhum, né? Ele está do positivo aqui, ó. Positivo que está vindo aqui de baixo, jumper lá atrás, vem para cá, entrou aqui positivo 5 volts. Ele vem para esse cara. A hora que eu aperto o botão, fechei o curto com terra. Então, eu fechei literalmente um curto-circuito. Vai queimar, né, a origem dessa energia. E quando eu volto na origem da energia, eu vou ter os 5 volts de GND daqui, que vai começar a queimar os reguladores de tensão do Arduino, que vai até queimar lá na minha USB, que provavelmente pode queimar meus adaptadores USB serial, né? Então, aí pode sair queimando um monte de coisa daqui para trás. Por isso, para a gente não fazer um curto-circuito, o que a gente faz? A gente coloca o resistor. Por que o resistor de 10K? Por que não outro? Poderia ser outro, tá, pessoal? A gente vai simplesmente aqui confabular alguns cálculos. Então, vamos imaginar o seguinte. Eu sei que o meu V de entrada, e aí vamos aqui inserir a nossa equação. O meu V in de entrada, né? In de input, ele é 5 volts. Eu também sei que o meu resistor, ele é de 10 kilo ohms. E eu sei que o meu I, eu não conheço, que é a minha corrente. O que a gente tem que lembrar? Cada pininho desse do Arduino suporta até 20 miliamperes de corrente. Então, a gente tem que colocar aqui, ó, os pinos do Arduino, se a gente fosse por assim escrever, né? Os pinos do Arduino suportam até 20 miliamperes de corrente passando por eles, ok? Então, quando a gente coloca esta fórmula aqui, VRI, ela nos lembra uma fórmula que a gente já conhece de muito, né? Que é o V vezes I, V é igual a I vezes R, que é o famoso vírus. A fórmula do vírus. Tem segredo, que é a fórmula padrão, né? De toda a parte de resistor. Então, é a lei de Ohm.
Quanto que é o V? O V é 5. Quanto é o I? O I eu não conheço. Quanto é R? R é 10K. E 10K é 10 elevado. É 10 vezes 10 elevado à terceira. Simples assim. Então vamos calcular isso daqui. A gente tem que passar agora toda aquela parte aqui que está multiplicando, que é o 10 vezes 10 elevado à terceira. Dessa vez eu já vou fazer equação direto, porque vocês já viram como é ela, longa, não preciso fazer isso para vocês de novo. Então, vou passar esse lado dividindo para cá, então vai ficar 5 dividido por 10 vezes 10 elevado à terceira igual a I, né? Então, vamos reescrever aqui a equação, que vai ficar 10 vezes 10 elevado à terceira, que é igual a I, dividido, desculpa, que é 10 dividido por isso aqui, certo? Que é igual a I. Vamos calcular agora quanto dá isso. 10 dividido por ali, aqui é a nossa calculadora, vamos jogar ela para cima aqui. A gente vai colocar ela no modo científico, que é mais fácil para esse tipo de cálculo. E aí aqui ficou fácil. Então, 5 dividido por 10 e 3 igual. Quanto deu? 0,0005 ohms. Então, a gente tem 0,005 ohms. Que isso é igual a quanto? Né? Então aqui a gente pode já falar aqui em várias escalas, né? Mili pararia aqui, então a gente tem que lembrar onde para o mili, 20 mili está aqui. 20 mili, que é isso aqui, é maior do que 0,005, certo? Então, 20 mili é maior. Significa que o que a gente vai passar de corrente, que é isso aqui, é suportado pela porta do Arduino. Ele não vai ter problema para lidar com essa corrente que vai estar entrando nele. Por quê? Porque neste caso, o que a gente tem do lado do Arduino? Vocês lembram como funciona o lado do Arduino? Lembra que eu sempre falo que é como se ele fosse uma resistência? Então, a gente está simulando aqui o que é o Arduino, né? E o Arduino, por si só, ele é uma resistência do lado dele. Vamos fazer aqui o exemplo dele, ó. Ele tem uma resistência de 100K interno, pelo menos, tá? Esse eu não tenho a confirmação, então eu estou falando meio que aqui com base numa regra geral, mas se eu não me engano é 100K. Pode ser que seja mais, pode ser que seja um pouco menos. Mas imaginem o seguinte, a gente tem uma fonte que ela está ajustada em 5, né, que é o que está entrando ali naquele... Os 5 volts que está aqui no mais, que está passando por um resistor, que nesse caso é o nosso resistor que a gente colocou lá de 10K. Então, vamos regular aqui, ó, resistor de 10K. E depois vai passar por um outro resistor, que é o resistor que está dentro do Arduino, que ele é um resistor de 100K. Certo? Olha que legal. Então, a gente já sabe que isso daqui vai usar uma resistência equivalente. Não é verdade? Quanto vai entrar no pino do Arduino? 4.55. O sinal é considerado alto no Atmega 328P. Então aí a gente pode pegar aqui o datasheet Atmega 328P, que é o do Arduino, né? É esse cara aqui, aí a gente tem que pegar o datasheet dele. Tem vários lugares que vocês podem pegar. Estou dando aqui um Google muito rápido e muito básico. A gente está entrando dentro aqui da Atmega, lá do datasheet, ao datasheet, né? Que tem lá o da Atmega. Aí a gente vai clicar aqui para fazer download dele. E aí aqui dentro a gente vai poder ler algumas coisas importantes. Então, não tem segredo, pessoal. Tem que ler datasheet.
e ter que ler muito datasheet. Isso daqui não dá muito para ir chutando. Aqui ele vai explicando para a gente até onde ele pode ir, tem os principais dados desse datasheet. E aí ele fala algumas coisas, ó, operação, voltagem aqui de operação dele. Então ele pode operar de 1.8 a 5.5 e o 328P, que é o do Arduino, ele opera de 1.8 a 5.5. Quando o sinal é considerado alto para o pino? Então vocês vão perceber que aqui dentro, em algum lugar, vai estar descrito qual é a tensão considerada high para o pino. Aqui tem o diagrama de blocos, aí ele vai ter aqui várias considerações, inclusive ele vai falar sobre o quantos miliampere pode passar, que ele está falando sobre a parte de endereçamento de memória, o que diz os principais endereços de memória já reservados, como eles funcionam, né? Toda essa parte. Eu estou tentando ver se eu consigo rapidamente achar isso escrito aqui para vocês terem um exemplo claro, né? Da onde achar isso dentro do datasheet. Mas se eu não achar, eu já vou dar a resposta, que é 0,75. Então, qualquer coisa melhor do que 75% é considerado high, qualquer coisa abaixo de 25% é considerado down. E o que tiver no meio disso é considerado estado flutuante. E daí você não consegue determinar qual que é a situação que o pino está. Esse daqui não é um manual completo, a gente teria que pegar o manual completo para poder olhar. Talvez tenha até aqui essa informação do quando é considerado um sinal alto, mas batendo o olho muito rapidamente eu não achei nesse bloco aqui, tá? Mas é 0,75. Então, a gente pode usar o seguinte cálculo, ó. A gente vai de novo aqui na calculadora. Se 5 volts é 100%, 0,75 é 3,75. O sinal que está entrando no meu Arduino é maior do que 3,75? É. Por que ele é? Porque está entrando 4,55. Por que está entrando 4,55? Por conta do divisor de tensão. Não é isso? Lembrando que, tá vendo que aqui está vindo mais um pouquinho do que era aquela corrente que a gente viu lá? Por que está vindo mais? Porque neste caso aqui específico, a gente já está com o divisor de tensão e a gente está visualizando ele. Então, o sinal, lógico, vai vir nível alto. Ah, dá para calcular tudo aquilo? Dá, claro que dá. Aí a gente vai usar aquela fórmula que a gente já conhecia, né? Então, a gente pode vir aqui na equação, e eu não vou calcular tudo, mas só vou mostrar um exemplo. O Vout de R2, né? Vout de R2, que é a tensão que vai chegar em R2, é o que? É R2 sobre a soma de R1 mais R2, vezes tudo isso daqui, vezes o V da fonte, né? E aí a gente chegaria rápido nessa conclusão. Por quê? Porque R1 vale 10K, R2 vale 100K, o V da fonte vale 5 volts, e aí é só a gente calcular. Vou fazer aqui muito rápido esse cálculo para a gente não perder tempo. Então, ó, VR2 vai ser igual a gente tem lá 10K dividido por 110K, porque basicamente é isso que está ali, times 5, que vai ser igual ao quê? Então, vamos lá? Calculadora. 1000 dividido por 1000, eu não preciso fazer, então os K eu corto. 10 dividido por 110 dá aquilo ali vezes 5. Quanto deu? Tá aqui, ó. 0,45. Tem algo errado aqui nesse cálculo, senhores. Então, vamos observar aqui. 10 dividido por 110 dá 0,09 vezes 5 dá 0,55. 0,45 em dízima periódica.
Vamos revisar um pouquinho os cálculos anteriores sobre isso, onde a gente falava R2 sobre R1 mais R2, com Vout de VR2 vezes VF. VR2 out vai ser igual a R2 vezes tarará. A gente errou aqui numa única coisa. Eu coloquei VR2, aqui eu coloquei VR2 e aqui eu coloquei o quê? R1. Muito bem, então o que eu errei? Este cara aqui é 100K. Prontinho, ó. Vamos voltar agora para a calculadora aqui. 100 dividido por 110, 90 vezes 5, 4,54. E agora está batendo 4,54. Certinho com o que deveria ser. 4,54, aqui foi arredondado para 4,55. Como eu calculo o total da corrente que está lá? Esse também é bem tranquilo de calcular. A gente sabe que esses resistores aqui, eles estão em série, não é? Um está ligado na saída do outro, não é isso? Se eu tenho um de 10 com um de 100 ligados em série, qual que é a resistência equivalente deles? É R1 mais R2. Que vai ser igual ao quê? A 110K mais 100K. Que vai ser igual a 110K. Bom, se eu tenho a resistência equivalente, eu só aplico isso na fórmula que a gente já tanto conhece para achar a resposta. Então, qual que é o V nosso? O nosso V é 5 volts, que é igual ao I. Qual é o I? O I é o que eu quero determinar, vezes R, que é 110K. Se o 110K está multiplicando, passa para lá dividindo, que vira isso aqui, e aí o cálculo está aqui. Calculadora, 5 dividido por 110, 1, 2, 3. Está aqui o valor que está passando. Este valor aqui posto, eu posso eliminar esse monte de casa aqui após a vírgula, certo? Se eu colocar aqui ponto 3, dá 45 microamperes. 45 microamperes, que é exatamente o que ele mostrou aqui, ó, 45 microamperes. E isso é totalmente suportado pela porta do Arduino. Então, quando eu uso um resistor de 10K para fazer tudo isso, na verdade não está chegando 5 volts lá, como a maioria talvez até imagine. Está chegando menos. Ele está chegando ali por volta de uns 4,54, né? Quando eu coloco o resistor de 10K. E a corrente que eu estou lidando ali é de 45 micro, que é muito tranquila. Corrente baixa significa que eu estou tratando somente o sinal, que é a tensão. E a tensão alta é high, né? Então eu posso voltar para o meu simulador, executar com toda a segurança do mundo. E aí eu posso pôr aqui até em forma de gráfico junto, ó. Sinal nível alto, apertei, olha lá, ó, nível baixo, soltei, nível alto de novo. Então, este botão aqui chama pull up. Por quê? Sem eu apertar, ele está, que é o pull, né, alto. Então, ele já está alto. Eu preguei o sinal no alto. Cada vez que eu aperto, eu mando o que para ele? GND. Olha lá, ó. Então, cada vez que eu aperto, eu estou mandando 0, ó. Cada vez que eu aperto, eu mando 0 para o meu sinal. Agora a gente vai fazer o contrário, o sinal de pull down. Então, agora eu vou ler um botão e para eu ler o botão, eu vou fazer o contrário desse também. Eu vou fazer um botão de pull down. Então, define pin. Aí a gente vai fazer aqui um próximo pin, que vai ser leitura pull down. É o 6 e eu vou trocar o nome desse daqui para leitura pull up. Então, já venho aqui, renomeio nos devidos lugares para não ficar difícil. Copio esta linha aqui, porque basicamente eu só tenho que copiá-la. E troco ela daqui para pull down. E venho aqui do ladinho
e coloco 2 seriais desses caras. Só que agora tem uma coisa interessante para a gente. Eu vou trocar no serial para eu ter 2 linhas desenhadas aqui. Ao invés de eu dar o Enter na primeira, eu vou dar o Enter só na segunda. E entre elas, eu vou separar com uma vírgula. Olha que interessante. Então, estou pondo um número, vírgula, o outro. E aí, coloquei aqui a leitura do pull down que a gente ainda vai criar. Vamos iniciar a simulação só para a gente ver. Está fazendo aqui a leitura 1 e 0. Por que ele está lendo 0 no 6? Porque, de novo, está aqui no simulador, cenários todos ideais e aquele monte de coisa que a gente já conhece. Na prática, não seria assim. Então, agora a gente vai ligar aqui o pino e a gente vai tirar da parte de código, vai pôr o nosso botão aqui. Só que esse botão, quando for pressionado, ele vai ligar a gente no sinal alto. Observe, esse ligou no baixo, esse está ligando no sinal alto. Muito bem. Se ele está ligando no sinal alto, significa que o sinal de origem tem que ser baixo. E para um sinal baixo, eu vou usar o mesmo resistor. Vou pegar aqui, ó, vou colocar o resistor, só que agora eu liguei ele lá no terra, aqui. Vou usar os mesmos 10K. E agora, assim que meu mouse voltar a conectar, vocês vão ler aí na tela que eu perdi o sinal do mouse. A hora que eu ligo ele daqui para cá, o que está acontecendo agora? O sinal baixo sai daqui, vem para cá e volta para o pino. E aí eu aterrei o pino. Ele está com o sinal 0. Quando eu aperto o pino, o sinal vai passar por aqui, vai vir para essa outra perninha, vem para cá, em parte do sinal vem para cá, parte do sinal vem para cá. E aí é legal, porque este cara aqui com este formou um resistor em paralelo, né? Parte do sinal veio para cá, parte do sinal veio para cá. A gente já conhece a teoria dos resistores paralelos, certo? Certo. Significa que esse sinal ele é muito melhor sobre o quesito de eficiência energética. Eu perco muito menos do sinal enquanto calor, né? Geralmente isso daqui vai gerar um determinado calor, claro que é imperceptível ao nosso dedo, mas ele gera. E esse daqui vai ficar muito frio, porque ele só vai queimar calor quando eu aperto, no caso desse outro sinal, ó. E quando eu aperto, que agora eu estou conseguindo ler lá, ó, sinal alto, tá lá. Se a gente olhar aqui no nosso gráfico, ó, agora o sinal tá baixo, tá em 0. E o outro sinal tá em 1, ó. Apertei e desceu, ó. Apertei, desceu, vai subir de novo o sinal. Esse daqui tá ao contrário. Quando eu aperto, ele sobe, ó. Subiu. Soltei e desceu. Percebeu? Agora, o que é importante desse sinal? Então, só quando eu aperto ele vai queimar. Ele vai queimar quanto? Ele vai queimar um resistor em paralelo, um de 10 com um de 100K. Então, esse cálculo aqui já é bem diferente. Vamos olhar como ficaria este circuito na nossa configuração aqui? O quanto ele está queimando, transformando em calor, por assim dizer. Ó. A gente vai pegar um resistor aqui, outro resistor aqui. Esse resistor a gente vai ajustar em 10K. Este resistor de K, a gente vai ajustar ele em 100K. Então, ajustamos em 100K. Ligou, ligou. Vamos pegar um terra para esse circuito, que está aqui. Aí que beleza. Terra para cá. E essa é a configuração que a gente tem nesse circuito. A gente vai dar o play quando eu aperto o botão. Quando eu aperto o botão, é que eu tenho a queima, a transformação, né, que passa pelo meu resistor, por assim dizer. Porque a energia, vamos lembrar aqui, ó, o positivo só vem para cá a partir do momento em que o botão é apertado.
Antes disso, nada é transformado, porque aqui está no terra, 0, volta para cá, 0, né? Então, 0 vezes 0 é 0, continua 0. Referência de 0. Só quando eu aperto é que isso daqui tem queima. Olha lá, ó. Aí eu aperto, ele vai pegar parte da energia, vem para esse cara, parte da energia vem para esse outro. Durante o ciclo que eu aperto, eu estou queimando mais. Não podemos nem ter dúvida disso. Por quê? Porque eu tenho dois lugares de passagem. Então, quando eu aperto, eu tenho uma queima de 500 microamperes e uma outra de 50 microamperes. Ao todo, quando eu aperto, tem 550 microamperes. Isso é muito mais energia sendo gasta do que 45. O ponto da eficiência desse modelo é que isso é só quando eu aperto e esse daqui é o tempo todo. Então, isso daqui vezes 10 horas e esse daqui vezes alguns segundos, que é quando a pessoa aperta o botão, né? Agora, meu botão ele vai ficar pressionado. Não, aí você tem que calcular qual circuito é mais econômico conforme o seu projeto. Quando você projeta um equipamento, você vai pensar, puxa, vai ficar mais tempo ligado ou mais tempo desligado? E como a gente pode chegar nesses exatos cálculos que estão aqui? Aqui é a teoria do resistor paralelo, que a gente já estudou. Então, só para a gente colocar aqui, a gente vai colocar aqui no pull down, a regra que vale são os resistores paralelos. E aí a gente tem o seguinte cálculo. O resistor equivalente paralelo é 1. Opa, apaguei aqui a equação. É 1 sobre resistor equivalente é igual a 1 sobre R1 mais 1 sobre R2. Esse daqui é o resistor equivalente. Então, qual é o resistor equivalente deste circuito aqui? Resistor equivalente desse circuito tem que dar 550 microamperes de queima. O resistor equivalente dele está aqui. Então, vamos calcular. Que vai ser 1 sobre 10K mais 1 sobre 100K. Não é isso? Muito bem. Agora ficou fácil. 1 sobre 10K sobre 10 e 3 é isso aqui. A gente vai fazer agora aqui o cálculo. Ó. 1 sobre resistor equivalente é igual a isso aqui, mais, aí a gente vai pôr aquele ali. 1 sobre 100K é isso aqui. Isso aqui mais isso aqui vai dar um número. Que é esse aqui. E agora a gente vai usar esse número como base para aquele cálculo que está ali. Então, a gente tem que 1 sobre resistor equivalente é igual àquilo lá. Aí tá fácil da gente chegar na eliminação disso daqui, né? Bem, o primeiro passo que a gente tem aqui é que este cara está dividindo, ele tem que passar para lá multiplicando, depois a gente vai pegar aquele cara que está lá multiplicando e passar para cá dividindo. Então, é a mesma coisa que a gente pegasse 1 e dividisse por aquilo que está ali, igual a REC. Então, só para a gente fazer, vai ficar 1 é igual a isso aqui, vezes resistor equivalente, e aí a gente vai fazer o contrário, tá? Multiplicando, passa para lá, dividindo. Então, 1 dividido por isso aqui, e aí ele não pegou o número inteiro, deixa eu... 1 dividido por isso aqui é igual a resistor equivalente, que vai ser igual a quanto? Então, vamos calcular aqui, ó.
1 dividido por isso aqui, dá isso aqui. 90 ohms. Podemos até fazer o cálculo. Ó, vou tirar aqui toda aquela parte final. E agora a gente vai validar se é isso mesmo. Então a gente já sabe que a fórmula para validar é V igual a I vezes R, onde nós temos V com 5 volts, o I que a gente não conhece, vezes R que é 90. Qual é o resultado disso daqui? Está multiplicando 90, passa para lá dividindo, vai ficar 5 dividido por 90 igual a I, que é igual a 5 dividido por 90. Está aqui o número, ó. A gente elimina algumas casas para ficar mais fácil. Põe um ponto ali, 550 microamperes. 550 microamperes. Bateu, né? Ó, 550 microamperes. Então, esse circuito aqui tem esse resistor equivalente. E aí a gente pode ver o quanto vai entrar de tensão nos dois. A parte legal desse circuito é que o que entra de tensão no 100K são de fato os 5 volts. Nesse daqui não tem queda. Nesse daqui não está entrando que nem esse daqui 4.55. Esse daqui está entrando 5 volts. Ok? Claro que 3.75 acima já funcionaria. Mas neste caso em específico está entrando os 5 volts. Ok? Então, esse daqui é uma observação importante. Para que serve então os nossos pull-ups e pull-down? Para a gente não deixar o pino voando, né? Senão o pino não tem uma referência do zero que ele vai ser usado. Nesse caso aqui, a gente atachou ele, no caso do pino 5, a gente atachou ele ao VCC com o resistor. Quando aperta o botão, ele manda parte disso daqui para o GND e não fecha curto, porque este resistor limita a corrente que vai ser passada. E aí a corrente que é passada aqui, ela é menor, né? Ela é na casa de 45 microamperes. Por isso não queima nada. Quando a gente tem esse outro lado, isso daqui está ligado direto ao GND o tempo todo, então qualquer número vezes 0 é 0. Então a gente tem 0 como referência lá no pino, e quando eu aperto, passa 550 microamperes. E 550 microamperes da fonte não é um problema, lembrando que o que vem para esse pino aqui são 500 microamperes. E nesse caso, 500 microamperes é muito abaixo de 20 miliampere, né? São muitas e muitas vezes abaixo de 20 miliampere. Então a gente está trabalhando com uma boa margem de segurança e com componentes frios. Por quê? Porque como a gente está na casa dos microamperes, o componente fica geladinho, ainda mais se for um componente com 1/4 de watt de potência, tá? Então, é muito tranquilo este circuitinho. E isso nos possibilita fazer o que, pessoal? Ler botão. Poxa, mas é só ler botão que isso daqui me possibilita? Não, isso me possibilita outras operações que também são importantes dentro da eletrônica, como o sensoriamento. Então, a gente pode pegar, por exemplo, um LDR, que é isso daqui, que é um resistor que ele tem a sua carga de resistência que varia conforme a luz. Então, quanto mais luz eu coloco sobre ele, ele vai alterar a resistência dele. E eu posso trabalhar ele tanto no positivo aqui, quanto no negativo, tanto faz. Por quê? Porque ele é um divisor de tensão. A gente tem que lembrar que há um ponto em que ele vale 0. Se em algum momento ele vale 0 e eu colocar algo ligado na energia, né? Então, por óbvio que a hora que eu fizer isso daí, vai dar um problema, né? Porque ele valendo 0, se ele valer 0, eu vou fechar um curto. Então, o que eu vou fazer? Liguei ele no 5 volts, a outra perna dele eu vou ligar aqui.
Vou fazer um divisor de tensão com um resistor. Olha lá. Olha o meu divisor de tensão aqui. Nesse caso de 10K, que é uma resistência que eu conheço. E vou ligar esse cara aqui, do outro lado dele, numa porta minha analógica para eu poder fazer essa medição. Então, nesse caso, eu quero medir a tensão. Eu preciso de uma porta analógica para fazer isso. E olha que legal. Ele não é um resistor variável? Ele é um resistor variável. Passa por outro resistor que eu conheço e daí vem para a minha porta que está aqui. Bom, se esse cara aqui vale 0, quanto está vindo para a minha porta? Se ele vale 0, a gente tem que calcular que aqui tem 10K e aqui tem 100K. Então, vamos imaginar? É só a gente voltar aqui no que estava no average circuit aqui, ó. Ali tem 10K, aqui tem 100K. Se aquele vale 0, está entrando 4,55 volts, né? 4,55 volts significa este cara 100% desligado. Só que 4,55 volts está valendo 100 para mim, né? 100% desligado. E aí, a gente tem que adaptar todos os cálculos quanto a isso. Então, vamos dar um exemplo aqui, ó. Usando um LDR. A gente vai colocar aqui, título 2, usando um LDR. Então, o nosso resistor 1, ele vale 10K. O nosso resistor interno do Arduino vale 100K. E o V da fonte que está entrando é 5 volts. Todos esses cálculos aqui a gente já conhecia de visualizar aquele circuito. O que a gente agora tem? A gente tem o seguinte, 100% do meu sinal é 4,55. Só que o Arduino, ele vai de 0 a 5 volts na leitura. Então, ele vai de 0 a 5 volts na leitura da porta analógica. Onde 0 vale 0 e 5 volts vale 1023. Olha que interessante. Então, eu sei que essa é a escala que ele trabalha. O Arduino trabalha com 1023 para 5 volts. E eu estou falando para ele que, na verdade, 4,55 é o que vai entrar. Então, 4,55, que é o meu LDR valendo 0, representa quanto na minha leitura no meu Arduino? Aí é só fazer uma regrinha de 3, né? Então, se 5 volts representa 1023 vezes 4,55, a gente vai ter a resposta que a gente quer, que é o meu valor de 100%. Vamos calcular quanto dá isso, ó. 5 dividido por 1024 deu aquele número vezes 4,55. 4,55. Desculpa, pessoal. Ó. 5, que é um número, dividido por 1024 unidades, dá 0,0488. Vamos colocar isso aqui na calculadora. Maravilha. Vezes 4,55. Então, isso daqui vezes 4,55. Deu ali o número e que está completamente equivocado o nosso cálculo. Muito bem. Por quê? Porque o 1024 corresponde a tudo que eu posso ler. 1023, né, na verdade. Mas vamos por 1024. São 1024 possibilidades, ou seja, de 0 a 1023. 1024 possibilidades. E tudo isso representa o nosso universo dentro de 5 volts. Significa que cada pedacinho nosso de 5 volts, cada 0,004 volts, representa uma unidade na nossa medida. Isso daqui representa uma unidade nossa da medida, certo? Então, obviamente,
quando eu tiver 4,55 volts, vezes isso daqui, vai representar um número, que era, em tese, o número que a gente queria ver, só que ele vai dar um número muito abaixo. O que a gente vai fazer? A gente vai fazer o cálculo de maneira diferente. A gente vai pegar aqui, ó. Vamos pôr aqui no equation para ficar mais fácil. E lembrando que a gente está fazendo todas as deduções ao vivo e a cores, tá? Então, eu tenho 5 volts e aí do outro lado eu tenho 0,455 volts. Para 5 volts eu tenho um número. Então, deixa eu pegar aqui. Para 5 volts eu tenho 1024. Para 4,55 volts eu tenho X. Esse é o cálculo que a gente tem aqui. (1024) 1024 dividido por 5 vezes 4,55. Agora sim, 931. Esse daqui é o cálculo. Então a gente vai pegar 1024, dividir ele por 5, ou seja, a gente vai ter o tamanho de cada volt. Cada volt representa 204 na nossa escala. E daí, a gente vai fazer isso vezes 4,55, que é o que a gente quer. Olha lá, ó. 204 é cada volt, representa um número de 204 unidades dentro da minha leitura. Vezes 4,55, deu 931 unidades. Então, o meu 100% vai ser 931. Significa 100% do LDR com uma resistência em zero, certo? Então, a minha variação do LDR vai de 0 a 931, ok? Então, vamos olhar agora lá na leitura do Arduino. Eu coloquei na porta 3, vamos para a parte de código. A gente vai colocar aqui, define pin leitura LDR. A gente vai colocar como sendo o A3. A gente vai colocar aqui no pin mode, pin leitura LDR, vai ser input, porque ele é de leitura. E aí eu vou tirar o print ln que está ali, e a gente vai colocar aqui no serial.print ln, depois de uma vírgula, vou pôr mais uma vírgula para separar tudo isso daqui. A gente vai printar agora a leitura do analog read daquele pino, porque ele é um pino analógico e eu quero saber qual é a tensão e a minha resolução ADC, que é analógico, conversor analógico para digital, é de 10 bits. Ela é de 10 bits. Por que ela é de 10 bits? A gente sempre ouve isso, fácil de saber, né? Então, daí é só a gente fazer aquele pequeno exercício. 2 elevado a 1, 2 elevado a 2, 2 elevado a 3, 2 elevado a 4, 2 elevado a 5, 2 elevado até chegar no 10. Então, 2 elevado a 10, e aí você pode fazer o cálculo aqui, né? 2, aí você vai pôr ele elevado, e aí vamos achar onde fica a elevação simples, porque aqui é o quadrado, 2 elevado a 10, tá ali, ó, 1024. Por isso que o valor varia de 1024. Ele é um ADC de 10 bits. São 1024 variações, sendo que 0 é uma das variações. Então, vai de 0 a 1023. Ok? Muito bem. Colocamos aqui o nosso código. Vamos iniciar a simulação. E aí a gente está tendo uma leitura aqui. 1023. Então, de um lado entrou ali, veio para cá, dividiu e foi. Vamos ver se a gente consegue variar isso daqui, ó. Em tese, quando eu vario este pino, era para ele estar variando ali. O que está acontecendo? A gente vai, de novo, colocar aqui a regra, né? Ó. Ele é um divisor de tensão. Entra aqui uma tensão,
vem para esse cara, passa para cá e alimenta aqui. Qual é o problema? Os três estão em série. A gente errou o circuito. A gente não, eu errei o circuito. Por quê? Porque do jeito que está aqui, eu não estou conseguindo medir a variação. Porque automaticamente, ao entrar essa variação, ela está pegando o 100K desse cara e ele está puxando 100% da tensão para cá. Porque no divisor de tensão, como ele é o mais forte, é a tensão predominante, né? Ele está pegando praticamente tudo. Então, imagina que esse cara aqui tem uma resistência interna de 1K. 1K aqui, com 10K aqui, com 100K aqui, esse cara está puxando tudo, por isso está vindo 1023. Então, a gente tem que medir o sinal desse cara. Como eu vou fazer isso? A gente vai mudar esse cara aqui, vai rotacionar ele. Eu vou pôr ele assim. E aí, eu vou medir o divisor de tensão dali. Olha só que legal. Ó, estou medindo naquele pino e esse cara aqui eu vou ligar ao terra. Então, aqui eu tenho 10K para cá. E aqui eu tenho um divisor de tensão, ó. Então, saiu daqui como uma resistência, divide tensão com esse daqui e vai para terra. E eu estou medindo qual é a tensão entre 5 e 0 que ficou nesse resistor aqui que eu conheço, que é de 10K. Agora sim, ó. Olha lá a minha leitura, ó. 0 é 54, porque dá os 931, né? Então, a hora que eu vou aumentando aqui, ó, eu tenho uma curva, ó. Conforme eu aumento ou diminuo a luminosidade, eu tenho um ponto entre eles, ó. Ok? Então, aqui vai aumentando e aqui vai diminuindo. O que torna mais ou menos sensível é o tamanho desse cara. Então, se eu pôr, por exemplo, 1K, aqui o divisor de tensão já vai ser diferente, ó. Ele vai mais linear. Observa? Porque o 10K ele estava fazendo a divisão de tensão e ele mordia mais da nossa tensão. Então, a gente colocou aqui um divisor de tensão de 1K. Vamos entender esse circuito aqui num desenho simples dele. Olha lá. O que a gente fez? A gente pegou uma tensão, a gente colocou dois resistores, sendo que um é variável, por assim dizer. Posso até dar um exemplo com isso aqui, ó. Um é variável, que é aquele LDR que está ligado no positivo. Dividi o sinal com aqui, liguei aqui no terra. E aí o que a gente fez foi colocar o pino do Arduino lendo a tensão aqui, nesse resistor de 1K. É como eu pegar um voltímetro, que é o que a gente colocou, que é um analog read, é um voltímetro, por assim dizer, e eu liguei ele aqui. E aqui o nosso source está ajustado em 5 volts. E eu vou dar um play. Então o que está acontecendo? Conforme eu ajusto isso aqui, conforme eu ajusto este cara, então, vamos mudar onde está a posição dele, ó. Eu vou mudar o meu potenciômetro, ó. A leitura que vai chegar no lado de cá vai sendo diferente conforme eu vou mudando o meu potenciômetro. Eu só cometi um erro nesse potenciômetro aqui, tá? Um erro grave. Esse cara fica ligado ali e esse cara tá um pouquinho para trás. Vamos reorganizar aqui o desenho. Pronto. Este cara vem para cá e a saída dele vem aqui, junto com esse aqui. Muito bem. Agora a gente vai dar play no nosso simulador. Então, quanto tem de tensão ali? A gente pode ver aqui, ó, 1.28. Conforme eu reduzo aqui, olha lá, a tensão aumentou
no pino do Arduino. Conforme eu aumento a resistência, a tensão no pino do Arduino se aproxima de zero, né? E aí formou um divisor de tensão, sempre com base no quanto de resistência esse cara me apresenta para o lado de cá. E aí isso daqui é o que impacta na leitura do meu LDR do lado de cá, ok? Então eu quero um LDR mais sensível, eu ponho uma resistência menor, ele vai se tornando mais sensível. Então eu posso pôr aqui, por exemplo, na casa dos ohms, e eu posso vir aqui e colocar 330 ohms. Vai tornar meu LDR extremamente mais sensível, porque agora ele é um fator mais preponderante na minha divisão, né? Só que o meu pico ficou baixo, percebeu? Por quê? Porque agora eu estou fazendo uma divisão muito equalitária. Então, vamos voltar aqui para 1000, por exemplo. Ó, voltei aqui para 1000. Quando eu faço com 1000, a minha divisão é diferente. Como a gente sabe disso? Aquela fórmula que a gente já conhece do divisor de tensão. Então, o de cima, ele está variando, que é o R1. O de baixo é o R2, ele está fixo. Então, é só aplicar qual fórmula? Fórmula que a gente já viu tantas vezes, que é essa daqui, ó. Então, você vai aumentando o R1, o R2, você vai tendo valores diferentes aqui de R2. Você vai diminuindo o R2, você vai tendo valores diferentes de R2 aqui. Então, esse é o fator aqui de ajuste do LDR. Bom, com isso, a gente fez várias simulações. Deu para entender um pouquinho do porquê que esse cara, a gente fez um divisor de tensão e a gente passa a ler a tensão que está aqui do centro dele, né? Ou seja, esse cara aqui está conectado no positivo, vem para cá e eu leio a tensão do centro. Poderia fazer diferente? Ligar esse cara aqui no positivo e o LDR diferente? Posso, não muda nada. Então, posso vir aqui, ó, vou ligar o LDR no terra, vou ligar ele aqui e vou ligar essa ponta aqui no positivo. Mudou alguma coisa? Não, porque isso daqui continua sendo um divisor de tensão, né? Olha lá, ó. Então, continua sendo um divisor de tensão para mim, ok? Não muda absolutamente nada. Ah, por que foi então até 1017 e você falou que ia até 931? Porque aqui está um resistor de 1K. Então essa daqui que é a diferença. E quando eu aperto os botões aqui, eu ainda continuo trabalhando o sinal lógico, que agora no gráfico se torna irrelevante, porque a gente tem uma variação muito grande, então de 0 a 1 aqui é minúsculo, vocês não vão conseguir observar. Mas quando eu aperto aqui, ó, continua funcionando. Puxa, que legal, então eu posso fazer um projeto mais elaborado agora? Posso, por quê? Porque o próximo passo é pôr um PIR aqui e você poder, com esses botões, brincar de ligar e desligar conforme a luminosidade, uma luz, por exemplo, que é o que a gente vai fazer nos próximos exercícios. Espero que tenham gostado, qualquer dúvida, crítica ou sugestão, fiquem à vontade. Um abraço a todos e até mais.